A paz do Senhor Jesus Cristo, a você que me assiste. Eu sou o Otoniel Teodoro, seu irmão em Cristo, seu amigo. Congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Paysandu, Paraná, situada na Avenida Ivaí, número 1143, igreja presidida pelo pastor Enos Rodolfo. Irmãos, eu estava lendo a palavra de Deus, fazendo algumas pesquisas aqui no meu domingo aqui, e me veio aqui uma referência na qual eu estava dentro do estudo que eu estou fazendo, uma referência a qual me levou para o livro de Amós. E quando eu li a referência, eu desci um pouco no texto e eu achei um versículo aqui, e esse versículo me impactou. Eu fiquei muito impressionado com o texto desse versículo, e eu fui ver o contexto deste versículo e me deixou estarrecido em relação àquilo que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nós estamos falando aqui de janeiro de 2021, mais precisamente hoje, dia 23/1 de 2021. Estamos vivendo dias tenebrosos, dias terríveis na face da terra. E o livro de Amós, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: tocará a trombeta da cidade e o povo não se estremecerá? Haverá alguma calamidade na cidade que o Senhor não tenha feito? Meus irmãos, esse versículo aqui me parou para pensar. Eu quis entender ele e eu fui em busca de algum contexto. Tem o outro versículo aqui acima, o versículo 5, que fala desta forma aqui: cairá a ave no laço da terra se não houver armadilha para ela? Se levantará o laço da terra se não houver prendido? Ou seja, coisas óbvias. Olha o 4. Rugirá o leão no bosque se não houver presa? Dará o leãozinho seu som desde sua cova se nada tiver capturado? O que esse texto quer dizer? É que se está havendo um sinal, alguma coisa está acontecendo. E prestem atenção nesta explicação do versículo 6, na qual eu mencionei antes. Vamos na primeira parte do versículo aqui, que são duas perguntas. Esse versículo 6 do capítulo 3 de Amós: tocará a trombeta na cidade e o povo não se estremecerá? Prestem atenção nisso. Quando o som do alarme é anunciado pelo vigia da cidade, as pessoas correm para lá e para cá, literalmente correndo de um lado para o outro, preocupado com o que está acontecendo, com o que vai acontecer. No entanto, Israel não está alarmado, embora Deus ameace julgamentos. Olha isso aqui, que coisa estarrecedora que está acontecendo. O sinal está sendo dado: tocará a trombeta na cidade e o povo não se estremecerá? Então as pessoas estão ouvindo o som da trombeta, estão ouvindo o som de aviso, e não estão fazendo nada, não estão preocupados com o sinal. Olha aqui: haverá alguma calamidade na cidade que o Senhor não tenha feito? Vamos lá. Esta é a explicação dos símiles anteriores. Deus é o autor de todas as calamidades que vêm sobre você e que são previstas por seus profetas. O mal do pecado é de nós mesmos. O mal do problema é de Deus, quem quer que sejam os instrumentos. Meus irmãos, olha o que fala o 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Desculpa. Não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas. Meus irmãos, olha isso aqui. O mal do pecado é de nós mesmos, as consequências são nossas. Só que em cima das consequências nossas vem o castigo de Deus. E Ele vai usar os instrumentos
para que aconteça esse castigo. Podemos levar isto para a Bíblia. Vamos falar do cativeiro de Babilônia. Deus usou como instrumento um rei chamado Nabucodonosor para invadir Jerusalém e levar cativo todo o povo de Israel, por conta do pecado de Israel, a desobediência do povo de Israel. Agora o instrumento foi Nabucodonosor. Deus escolhe como é que ele vai tratar com as pessoas. Quem quer que seja um instrumento, isto não importa, mas a punição vem. Meu Deus do céu, olha isso. Eu estou mais estarrecido com esta situação aqui, ó. Tocará a trombeta na cidade e o povo não se estremecerá? Vamos lá, vamos desenhar um muro aqui na nossa imaginação. As cidades fortificadas dos tempos antigos, elas tinham os muros em volta, elas eram todas fechadas, isso se chamava cidade fortificada. E o que acontecia? Os soldados, os sentinelas ficavam dentro das suas guaritas, dentro das suas cabines, chamadas de sentinela, que eram os guardas, os sentinelas, e eles ficavam ali de prontidão a todo tempo, vendo se não viria exércitos inimigos. Quando vinham os exércitos inimigos, quando aparecia qualquer coisa que de longe eles avistavam, eles tocavam as trombetas, e o povo entrava em burburinho dentro da cidade, correndo de um lado para o outro, literalmente preocupados com o que estava por vir. Deus estava fazendo aqui, através do profeta Amós, uma comparativa. Todas as vezes que toca-se a trombeta, o povo deve ficar em alerta, porque o perigo está chegando. Nós estamos vivendo o dia em que a trombeta está tocando. Nós estamos vivendo dias em que a trombeta está tocando. E a trombeta que está tocando é a palavra de Deus, que está se cumprindo nos nossos dias. Os sinais estão aí para todos verem. O mais impressionante de tudo é que a terra está sendo abalada por terremotos e maremotos. Mas a mídia deixou de mostrar. Sabe por quê? Porque a mídia é instrumento do maligno, e o maligno sabe que a palavra de Deus se cumpre através dos sinais que estão preditos no livro da Revelação, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Aí o que é que acontece, gente? O inimigo das nossas almas, aquele que anda tentando tragar mais um para jogar no engano, e através do engano essa pessoa não será alcançada pela salvação de Cristo, ele conhece a palavra de Deus. Eu provo para você dentro da palavra que ele conhece a palavra de Deus, que no livro de Apocalipse, no livro de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 13, Deus diz assim a Abraão: e disse a Abraão: tem certeza que a sua descendência será peregrina em terra que não é sua, e serão escravizados e afligidos por 400 anos. Mas também a nação a quem servirão eu julgarei, e depois disso sairão com grande riqueza. Tu, porém, virás a seus pais em paz, e serás sepultado em boa velhice, e na 4ª geração voltarão para cá, porque ainda não está completa a maldade dos amorreus até aqui. Prestem atenção nisso. O diabo sabia da promessa que Deus tinha feito na vida de Abraão. E ele sabia o tempo, que perto de 400 anos, o povo de Israel seria tirado de onde eles estivessem cativos, onde estivessem feito escravos, e voltariam para aquela terra onde Abraão estava naquele momento.
Então, quando chega o tempo dos 400 e tantos anos ali, o diabo usa Faraó para matar todos os meninos que fossem nascer, porque ele sabia que dentre aqueles meninos nasceria um libertador. E aí vem a matança dos meninos. Isso é uma prova cabal de que o diabo, o Satanás, o inimigo das nossas almas, conhece aquilo que está escrito na palavra. Então o que acontece aqui é o seguinte: a mídia não está mostrando o que está acontecendo nesse momento. Você vai encontrar muito pouco sobre os sinais que estão acontecendo. Terremotos abalando o planeta, terremotos em todas as partes da terra, mas a mídia escolheu apenas um assunto para tratar: o assunto do engano, o assunto que traz a maior apreensão sobre as pessoas nesses últimos tempos, que é uma doença, e o tratamento dessa doença, que é uma picadinha que vem do país asiático. A igreja está dormindo, assim como o povo de Israel estava dormindo nos tempos de Amós. Não somente a igreja, mas o mundo está dormindo. O mundo está dormindo. A trombeta da palavra de Deus está soando no ouvido das pessoas e as pessoas não conseguem perceber. O povo não mais está estremecendo com o aviso que está vindo por parte da palavra profética. O povo não está mais fazendo vistas daquilo que está acontecendo. A esperança do homem ficou na terra. O homem não tem mais planos de sair daqui. Aí nós temos que voltar lá para a história de Ló e vermos o que foi que aconteceu com a esposa de Ló. Ela estava com o seu coração voltado para a terra, ela não queria sair dali. Estava deixando para trás a sua história, estava deixando para trás a sua saudade, estava ficando ali já a saudade das coisas que ela tinha ali naquele lugar. Mas nós precisamos ouvir o som da trombeta. Nós precisamos ouvir o som da palavra. E a palavra diz que aconteceram coisas ao longo da história que comprovavam que esses avisos que estão acontecendo neste momento viriam a acontecer por via de regra, por exatidão, por experiências vividas de que isso iria acontecer. A trombeta está tocando e o povo está com os ouvidos tapados. É tempo de se preocupar, é tempo de abrir os ouvidos espirituais e ouvir o som da trombeta. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, e pestes, e fome, e terremoto, reino contra reino, nação contra nação, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, guerra para todos os lados, a fome, a pestilência, o terremoto acontecendo, pestes, doenças, tudo está acontecendo no nosso tempo e nós estamos adormecidos. É preciso ouvir o som da trombeta porque ela está tocando. Os sinais estão acontecendo e nós não estamos percebendo. É preciso abrir os ouvidos para ouvir a voz dos sinais que estão acontecendo, que Jesus disse que o dia da sua vinda precederia de alguns sinais, seriam precedidos de alguns sinais que aconteceriam para que viesse o dia da sua vinda. E os sinais estão aí, os sinais estão acontecendo. Então eu digo para você, isto também serve para mim, é tempo de despertar do sono, é tempo de acordar, é tempo de olhar para a palavra, pois a palavra é profecia, e a profecia se cumpre, assim como
O profeta Amós perguntou: haverá alguma calamidade na cidade que o Senhor não tenha feito? Ou seja, alguma coisa que foi falada até agora que o Senhor faria não fez? A palavra de Deus é fiel. O Senhor da palavra é fiel. O que Ele prometeu vai cumprir. Ele vem com mão forte para julgar e para punir a humanidade sem Deus, para punir a impiedade dos homens, aqueles que não quiseram aceitar o seu Filho como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. E nós, como igreja, nós não podemos parar de ouvir o som da trombeta e apregoar a voz do reino de Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos, precisamos atentar com os nossos ouvidos e precisamos proclamar com os nossos lábios. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Para Sião, o Senhor Deus nos chama, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, tua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo, estais bem alerta, breve Jesus voltará. Conforta o coração que lhe clama, diz para ele, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas e nem dores. Sabe por quê? Porque breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Aquele que começou a boa obra é fiel e vai cumprir a boa obra em nós. Aquilo que ele prometeu vai se cumprir. É só uma questão de tempo. É só uma questão de acordar e despertar do sono que estamos acometidos. E deixar de lado todo o embaraço e correr para o alvo, olhando para o prêmio da soberana vocação. A vitória é nossa. Basta que nós tomemos posse da vitória. Jesus está voltando. Diga isso para os seus amigos, diga isso para a sua família, diga isso para as pessoas que te cercam. Jesus está prestes a buscar a sua igreja. Jesus está prestes a buscar a sua igreja. Olha só, para encerrar, a trombeta está avisando a cidade, e o povo precisa se estremecer com os sinais. Não é tempo de ficar pensando que aqui teremos dias melhores. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa, de apregoar que o dia do Senhor está próximo. Ele vem, Ele prometeu, Ele é fiel. Tudo aquilo que Ele disse, que Amós corrobora aqui, não teve nenhuma calamidade, não teve nenhum castigo, vamos dizer assim, castigo do dilúvio, Ele disse para Noé, e o dilúvio aconteceu. O castigo dos sodomitas, Ele avisou Abraão, e ele enviou anjos até lá para tirar Ló, e o castigo sobreveio. 2 testemunhos de que ele disse que ele vem tirar o seu povo da terra, então ele virá, e não tardará. Amém? Receba esta palavra, vamos acordar desse sono que nós estamos como igreja. É hora de despertar do sono espiritual que nos acometeu, e levantar e marchar avante, porque na hora que o exército inimigo chegar atrás, quando não tiver mais jeito de viver aqui, quando nós olharmos para a horizontal e não vermos mais solução, é o vertical que vai aparecer. Jesus aparecerá nas nuvens de glória, com grande poder, e o Espírito Santo nos levará a
até o noivo da igreja, e nós encontraremos com ele nos ares e seremos felizes para sempre, assim como o apóstolo Paulo deixa mencionado na carta aos Tessalonicenses. Amém? Amém. Eu espero te encontrar na glória, eu quero estar lá e quero ver você lá também. Vivamos a esperança da glória. Jesus está prestes a voltar. Se eu tenho alguma coisa de errado na minha vida, eu preciso consertar o meu altar. Faça o mesmo, porque Jesus está para voltar. Amém e obrigado.